O assunto da aula de hoje é a modulação AM. Eu já deixei disponível aqui, vai ver na tela inicial do Moodle, esse tópico, tipos de modulação fundamentais, AM, FM e PM, que é por fase, e até agora só adicionei aqui o conteúdo de modulação em amplitude. Que inclusive, decepcionante que tem um erro no título. Modulação em amplitude. Ok. Essa aqui é um tipo de modulação que nos primeiros foi utilizado lá nos princípios da existência de eletrônica e dispositivos elétricos, no qual se realiza basicamente ajuste da amplitude no sinal para representar a informação do outro. Que é aquele objetivo que é uma onda de uma determinada frequência bem controlada, eu poder jogar um outro sinal em cima, os dados de outro sinal, por diversos motivos, tanto diminuir o tamanho das antenas, quanto possivelmente passar por um meio que ela não conseguiria passar na frequência original, e também bastante motivado pela aquela multiplexação de acesso ao meio, que é, se eu boto diferentes sinais em torno de frequências selecionadas, eu consigo um receptor que recebe todos esses sinais junto, sintonizar e selecionar um canal de cada vez para extrair os dados, que pode ser um som, pode ser efetivamente dados, informações digitais de cada canal. Características da modulação AM, além dela ser largamente difundida por ser simples de implementação, ela é mais suscetível a ruído e interferência do que a modulação FM. Ao longo da transmissão dela, dependendo do valor instantâneo do sinal modulante que eu estou fornecendo, eu já vou bater bastante em cima disso do que é o sinal modulante, a potência dela varia, conforme você pode ver no exemplo aqui. Então, horas ela está maior, horas ela está menor, depende do sinal sendo transmitido. Quando a amplitude dela fica menor, ela pode ficar mais suscetível a ruído. Quer dizer, quando o volume do sinal transmitido é grande, ou o sinal modulante é forte, ela aumenta a amplitude dela, ela sobressai sobre o ruído. Mas quando diminui a amplitude, que pode chegar até zero amplitude, quanto maior for a modulação, a índice de modulação, ele vai ficar mais suscetível então ao do ruído predominar nesses momentos. A modulação AM, por exemplo, em rádio comercial, ela está praticamente indo em direção à extinção. Em diversos países do mundo já não é mais adotada. O espectro de uma onda como essa aqui, de exemplo, que a gente observa que às vezes ela aumenta, às vezes ela diminui, apesar de uma frequência constante, ele é apresentado dessa forma aqui. O que a gente pode ver aqui? O principal. Essa frequência constante que aparece na onda todo o tempo, ela gera essa componente do espectro que está exatamente no centro do espectro, em torno da frequência gerada aqui. Aqui eu tenho, para facilitar a visualização, uma portadora, que é a frequência central de 10 kHz, e um sinal modulante que faz esse contorno aqui da amplitude de 1 kHz. Então, um momento, deixa eu confirmar aqui. 10 kHz e 1 kHz, isso mesmo. Então, o sinal que tem a informação efetivamente faz esse contorno da onda de cima e vai gerar essas duas bandas laterais aqui em torno da frequência da portadora. A frequência da própria portadora, que é a frequência sintonizável, ela não tem informação em si. A informação está toda carregada nessas duas bandas laterais aqui. Por aspectos de implementação do demodulador, é bom ter essa frequência central para ajudar na sintonia, mas ela não é necessária para efetivamente transmitir informação. A informação está aqui, de um lado e de outro. Você pode observar que, apesar de estar transmitindo um sinal que é um seno puro de 1 kHz, que é o sinal modulante, que é esse contorno aqui ao redor, ele ocupa uma largura de banda de 2 kHz. Quer dizer, para transmitir um sinal de 1 kHz, eu ocupo no espectro 2 kHz de largura. Isso ocorre no momento que eu faço essa transposição de um sinal de baixa frequência para um domínio de alta frequência, que eu faço efetivamente a modulação. Então, essa surge uma desvantagem. Se eu fosse transmitir o sinal como ele está mesmo, ele precisaria só de 1 kHz de espaço para ser transmitido no espectro, como está marcado aqui embaixo. 1 kHz seria suficiente, mas quando eu
jogo para essa banda mais alta, ele ocupa 2 kHz, então. Essa é uma propriedade da modulação AM. Eu vou mostrar aqui uma representação matemática da modulação, só para mostrar como efetivamente surgem aquelas componentes laterais lá. Não é interessante, nem quero exigir que vocês foquem especificamente em entender cada detalhe dele, mas ver que tem um sentido por trás disso. Deixei destacado alguns termos aqui que vão ser importantes de ter claro e se usar a nomenclatura correta. A onda portadora, muitas vezes chamada de carrier do inglês, ela tem a frequência fixa na modulação AM e amplitude constante. Quer dizer, a onda portadora é um seno puro, que tem ali uma amplitude A, está representada nessa expressão, uma frequência FC constante. Simples, é um seno em torno de uma frequência alta. A mensagem, que é o que nos importa, que nós chamamos de sinal modulante, é que contém efetivamente os dados transportados e esse pode ter uma frequência variável dentro da banda que ele ocupa. Aqui, nesse exemplo, ela tem uma amplitude M, já que nesse exemplo aqui, matematicamente, a modulante é uma amplitude M vezes um cosseno. E esse aqui varia dentro do espectro dela. Se for um sinal de voz, ele vai variar entre 0 e 6 a 8 kHz. Se for um sinal de comunicação, que pode ser feita uma comunicação de dados por aí, ele vai ter tanto quanto for a taxa de símbolos de comunicação. O único requisito aqui é que FC deve ser maior do que FM, que a frequência da portadora seja maior do que a frequência da modulante. Isso já faz até sentido, porque se eu observar esse gráfico aqui, você imagina que a frequência da portadora aqui estivesse muito perto de 0. Essas duas réplicas aqui, uma ficaria uma frequência acima da portadora e a outra ficaria abaixo, ela ficaria batendo em 0 aqui, não ia ser adequado, ia gerar uma distorção. Então, sempre a frequência da portadora tem que ser mais alta do que a frequência do sinal modulante, do que a maior frequência componente do sinal modulante. Se tu observar nessa modelagem aqui, foi substituído o M por um A, que é a amplitude da portadora, vezes um Mzinho pequeno. Esse Mzinho pequeno é chamado de sensibilidade ou índice de modulação, nesse caso. Qual a relação dele com a portadora? Se você for observar, a portadora tem uma amplitude constante e a modulante tem uma amplitude que é resultado do Mzinho vezes a amplitude da portadora. Então vamos dizer que o Mzinho fosse 1. Que é, o índice de modulação é 1. Quer dizer que tanto o sinal da modulante quanto da portadora tem a mesma amplitude. Sempre o Mzinho vai ser menor do que 1. Porque se os dois forem 1, essa amplitude aqui, horas vai ser máxima e horas vai ser 0, tocando aqui. E não pode ser modulado mais do que I de máximo a 0. Senão gera uma distorção na onda. Então, essa modelagem apresentada aqui resume como se fossem dois senos. Mas é interessante ter em mente isso, que o índice de modulação relaciona o quanto a amplitude vai ser variada ao longo da excursão do sinal modulante. E ela se chama então índice de modulação. Entendeu? Quanto maior o índice de modulação, mais a gente vai ver a variação da amplitude da portadora depois do modulado. Uhum. Aqui, dando alguns passos, manipulando algebricamente elas, eu posso pegar o sinal da portadora e multiplicar diretamente por um outro sinal na frente dela para fazer esse efeito de horas o que está na frente dela é maior, horas o que está na frente dela é menor, para controlar a amplitude dela. Então aqui eu já puxo exatamente a resposta do que eu esperava ou espero que vocês tivessem analisado para fazer aquela atividade proposta ali, atividade 1, que é como no diagrama de blocos tu pode desenhar a implementação de uma modulação desse tipo. Se tu quer realizar a modulação em amplitude, tu pega a portadora que tem o tempo todo amplitude fixa, que é esse C aqui, e bota um bloco com ganho variável na frente, multiplicado por ele. Então, a forma mais simples é pensar numa modulação AM ser uma expressão de um produto. E é o que a gente fez aqui embaixo, abrindo esse M de T, que é o sinal modulante aqui, abrindo ele naquela expressão ali, a gente vai chegar num produto do que está entre colchetes aqui por algo com amplitude constante, que é aquela portadora lá de cima. Então, efetivamente, modulação em amplitude é fazer o produto entre um sinal de baixa frequência
que tem aquele contorno, que representa esse contorno aqui, para um sinal de alta frequência que tem amplitude fixa. Ele vai gerar esse sinal variável. E o efeito no espectro dele vai ser esse aqui, de criar essas duas bandas laterais. Como se justifica a explicação de como assim, a partir de uma frequência fixa e outra frequência fixa aqui, estaria aqui em torno de 1 kHz? Como assim surgem duas laterais? Se a gente abrir essa expressão do produto aqui e usar umas identidades algébricas lá, que é soma e subtração de arcos nos senos e cossenos, a gente consegue chegar nessa expressão aqui. Se a gente observar bem essa expressão, eu vou separar ela aqui para conseguir observar ela simultaneamente ao gráfico. Ó, a partir dessa expressão aqui em cima, que é um produto de constante, cosseno, seno, aplicando várias identidades geométricas, dá para chegar nessa expressão de baixo. E eu vou botar ela do lado do espectro aqui, para ver como ela faz sentido, olha só. O que a gente vê nessa expressão aqui de baixo? A vezes seno da frequência da portadora, Fc, com amplitude constante. Então, essa aqui do meio. É exatamente a frequência da portadora com amplitude constante. Mais 1/2 de A vezes M. A vezes M, se a gente olhar aquela expressão lá, é a forma que se chamou a amplitude do sinal modulante, que é a informação que a gente tem. É A vezes M. Quer dizer, índice de modulação aqui, ó, Mzinho. Porque A é constante. Vezes, isso aqui está tudo entre colchetes, observe bem. Tudo isso aqui está entre colchetes até o final daqui. Essa frequência aqui, um seno, é a soma da frequência da portadora mais a frequência da modulante. A frequência do modulante é uma frequência baixa, a portadora é uma frequência alta. Ela corresponde a essa componente aqui, que está acima. E essa parte aqui é a subtração entre a frequência da portadora menos a frequência da modulante, que é essa outra parte que fica aqui abaixo. Então isso aqui surge de propriedades de somas e subtrações de senos e cossenos. Você chega aqui. E qual é o efeito que se observa? Nesse caso, o dado transmitido era um seno simples. Então ele apareceu aqui como um seno simples para cima e um seno simples para baixo da frequência da portadora. E o índice de modulação dá a amplitude dessas componentes acima e abaixo da frequência da portadora. Então, se eu aumento o índice de modulação, que quer dizer que horas o meu sinal fica com uma amplitude alta e horas ele fica com uma amplitude muito baixa, vai aumentar a amplitude dessas duas componentes em volta. Se eu usar um índice de modulação pequeno, que quer dizer quase todo o tempo o sinal fica com uma amplitude constante e varia muito pouco. Me refiro ao sinal modulado, né? Que é esse aqui. Se horas a amplitude é maior e horas ela reduz só um pouco, não reduz tanto quanto está aqui, isso vai impactar no Mzinho, que é o índice de modulação. Então vai fazer com que essas bandas laterais sejam reduzidas. Isso quer dizer que eu vou ter uma baita de uma energia sendo transmitida numa frequência constante aqui no meio, que é a frequência da portadora, só que aqui não tem informação, porque não aparece o sinal modulante aqui. Ó, só tem FC. Então vai ter pouca informação sendo transmitida nesse momento. E basicamente eu estou gastando energia para transmitir um sinal constante. Que é útil, claro, o sinal constante também é útil para sintonizar o receptor. Mas eu quero deixar claro aí, então, tem essa influência de o índice de modulação reflete qual a amplitude dessas bandas laterais. Eu repito aqui, não é o objetivo da disciplina explorar completamente essa base matemática, mas ter a ideia do comportamento. Então, já fizemos essa relação com o espectro que aparecia anteriormente, e observamos que, então, ocupa o dobro da largura de banda do sinal original, banda base. Ah, essa é uma nomenclatura que eu não introduzi ainda aqui, banda base. Banda base se refere à banda de frequências que o sinal original ocupava. No caso do nosso exemplo, o sinal original, que é o sinal modulante, ele estava ocupando somente a banda ali em torno de 0 até 1 kHz. Que eu justifiquei aqui, ó. Enquanto que em torno da frequência da portadora, nós chamamos de banda passante. Então, banda base é a banda de frequências original ocupada pelo sinal, de baixa frequência que contém a informação. E banda passante é essa banda de frequências aqui, em torno da qual eu tenho no centro a portadora e nas laterais as componentes que estão carregando a informação, efetivamente. Aqui eu mostro o exemplo
para diferentes valores de M. Conforme eu já te descrevi ali mostrando a expressão matemática aqui, se eu vou ajustando os tamanhos, os valores de M, dá para perceber aqui, vamos achar o primeiro ponto vermelho aqui. Esse pontinho vermelho aqui, ó, indica a amplitude quando M é 0,1. Aqui. Quando Sim. é 0,3 está aqui, quando é 0,6 está aqui, e 0,1 chega até aqui. Por que ele não chega na mesma amplitude da central lá da portadora? Se a gente observar aqui, tem um meio multiplicando na frente da expressão. Sim. Então já está justificado aí, porque é o máximo que a gente vai atingir seguindo essa forma de modulação. Diferentes estratégias podem ser usadas para gerar esses sinais. Quando a gente pensa agora, vamos voltar para a parte tecnológica. Como é feita a modulação, como é realizada em circuitos elétricos, eletrônicos. A topologia do modulador AM, existe um modulador que faz o processo que a gente chama, passando por um circuito misturador, que é efetivamente realizar uma multiplicação. Uma multiplicação eu escrevi aqui de fato, que realmente ela implementa de uma forma similar a essa expressão aqui. Essa expressão aqui que eu me refiro, ela realmente faz a multiplicação de uma componente que tem valor variável, um ganho variável, por um sinal gerado com amplitude constante. Portadora e o sinal modulante. Outras topologias mais simples e as primeiras que foram criadas para a moduladora M usam um elemento não linear, que pode ser tanto a curva de um diodo quanto a curva não linear de uma válvula ou de um transistor de junção, transistor bipolar. E eu vou mostrar, vamos conduzir uma atividade aí no qual vamos implementar esse modulador, que usa um elemento não linear para realizar a modulação. Você vai ver como é interessante. Esse modulador serve quando a modulação tem uma banda estreita, quando a frequência da portadora é muito mais alta do que a largura de banda do sinal que está sendo modulado, o sinal modulante. E o quarto tipo de topologia de modulador AM é um modulador digital. Nesse caso, o modulador digital ele gera uma sequência de pulsos com a frequência da modulante. É simplesmente um ligado e desligado com a frequência com a frequência da onda portadora. E a amplitude desses pulsos gerados é controlada pela informação a ser transmitida, ou seja, a amplitude é controlada pelo sinal modulante, só que eles são pulsos retangulares, uma sequência de pulsos mesmo, com a frequência da portadora. Aí você vai me dizer, mas uma sequência de pulsos retangulares aí não é a mesma coisa que um seno. O que eu estou gerando aqui não vai ficar assim parecido com um seno. Mas aí entra o fator necessário, tanto nos moduladores que usam o efeito não linear, quanto nesse modulador digital. Que é, se usa um filtro sintonizado, como um filtro LC, para fazer a filtragem para que só mantenham as frequências em torno da portadora de interesse. Aí o sinal segue e fica exatamente conforme esperado, um seno com amplitude modulada. Nós vamos implementar agora durante a aula essa opção de modulação AM com elemento não linear, que é o mesmo princípio por trás do transistor bipolar também. E eu posso deixar a cargo da escolha pessoal, implementar a versão digital do modulador ou outro modulador misturador, mas por serem mais complexos não dá tempo de implementar aqui em aula, acompanhando passo a passo. Já as topologias de modulador AM existem exatamente similares, que são usando essa curva não linear do diodo, que aí nós podemos referir lá um dos primórdios do rádio lá, que era a implementação do rádio galena, que era um dispositivo muito simples, que era basicamente um diodo, e ele era todo montado com outros elementos eletromagnéticos, e o próprio misturador, que é efetivamente um multiplicador também, que também é usado nos receptores. Não incluí aqui, mas existe um efeito que pode ser utilizado também, que é um equivalente a um modulador digital, mas no qual o receptor ou demodulador AM usa diferentes frequências de amostragem para extrair um sinal de baixa frequência de um sinal de alta frequência. Por exemplo, se nós estivermos amostrando um sinal modulado em torno de 1 MHz na frequência de 1 MHz, a gente pode obter uma versão em baixa frequência
sinal modulante. Mas eu não adicionei aqui porque não é uma topologia razoável de se implementar no escopo da disciplina. Então, agora, em seguida, nós vamos fazer então uma atividade usando o LT Spice como plataforma. Tu tem acesso aí no teu computador? Eu pedi que fosse instalado antes já. Sim, sim. Se puder abrir ele aí, então nós vamos iniciar agora essa parte da Já tá atividade. aberto. Ok.